E o João Guilherme trouxe detalhes das negociações entre Tite e Flamengo, exatamente. Meus amigos, o clima não está nada bom no Flamengo, inclusive saiu uma matéria no GE, vou trazer para vocês aqui no final do vídeo, sobre os jogadores que estão revoltados com o Flamengo pelo fato de que ainda não demitiram o técnico Jorge Sampaoli. E o Tite está por detalhes para ser anunciado, porque o Flamengo, a estratégia do Flamengo é contratar um treinador e depois demitir o que já está nesse atual momento. Vamos analisar aqui o João Guilherme falando os detalhes da negociação e também o Pilhado falando aí sobre a suposta chegada do Tite no Flamengo, que está, podemos dizer assim, praticamente certo, isso porque praticamente a imprensa esportiva está anunciando já Tite no Flamengo. Vamos analisar tudo isso no nosso canal. Já chega deixando o seu like. Vamos bater uma meta de 1000 likes para esse vídeo. Eu preciso da força da torcida do Mengão. Se você não é inscrito no canal, você torce pro nosso Mengão? Você torce pro nosso Mengão? Então vai rapidinho, aperta o botão vermelho e se inscreva. Faça parte do nosso canal, porque aqui todos os dias tem notícias e informações do Flamengo para vocês, tá bom? Vou deixar os créditos ao canal do João Guilherme, ao canal do Pilhado, link na descrição como créditos. Vamos então analisar as informações do Flamengo. O Wilson Pimentel, detalhando a comissão técnica que Tite quer levar para o Flamengo. O staff do treinador está conversando com o Flamengo. Sim, Jorge Sampaoli não vai ficar. Estão acertando detalhes da multa, como será feito o pagamento, né? E ele vai embora. O Flamengo terá um outro treinador no sábado contra o Bahia. Pode ser o Mário Jorge, do Sub-20, que é o mais provável. Ou então, até mesmo, quem sabe, o próprio Tite, o que é mais difícil nesse momento. Está muito em cima. Mas existem conversas entre Tite e Flamengo. E o Tite fez algumas exigências ao Flamengo que está propenso a aceitá-las. E entre elas, algo muito comum no futebol, ele quer levar toda a sua comissão técnica. A comissão técnica que esteve com ele nos últimos anos, trabalhando na seleção brasileira, que esteve com ele muitos anos no Corinthians, o Matheus Bach, que é filho dele, o Kleber Xavier, que é o seu auxiliar, os analistas de desempenho, o Fábio Maceredian, que é preparador físico, uma comissão técnica gabaritada. Então eles estão conversando, sim. O Flamengo tenta o Tite. Há uma ideia de que assuma agora, para já iniciar o trabalho e tentar a classificação para a Libertadores via Campeonato Brasileiro, porque o Flamengo está fora. Muita gente falando, ainda dá para ganhar o Campeonato Brasileiro. Eu acho que é praticamente impossível, porque são 11 pontos de diferença. Mas a meta do Flamengo nesse momento é buscar a vaga na Libertadores da América. O Flamengo é o 7º colocado. Então a diretoria quer que Tite comece a trabalhar logo, caso seja contratado. O treinador almeja começar o trabalho em janeiro, mas as partes estão conversando. E pode ser, sim, que Tite venha a ser técnico do Flamengo. O Tite, ele se destaca. Ele é um grande profissional, né? O Tite, ele vem de um desgaste de 2 Copas do Mundo com a seleção brasileira, onde ele realmente não foi bem. Fez escolhas equivocadas e persistiu nelas na Copa do Mundo do Catar no ano passado. Então o Tite tem esse desgaste de ter dirigido a seleção brasileira e de fato não foi bem. Embora tenha feito uma grande eliminatória, mas na hora da verdade a seleção brasileira do Tite não emplacou. Perdeu a Copa América para a Argentina no Maracanã em 2021, o que fez com que o time do Messi ganhasse confiança e viesse a ganhar a Copa do Mundo. Nas 2 últimas Copas do Mundo parou nas quartas de final contra Bélgica e Croácia, que são grandes seleções, mas o Brasil tem muito mais tradição e muito mais possibilidades, né? Embora nas 2 tenha até conseguido fazer bons jogos e até ter tido a chance de se classificar, mas não classificou. E aí o que fica é o resultado. Mas não dá para desprezar o currículo do Tite.
O Tite é o maior treinador da história do Corinthians. Ele ganhou tudo no Corinthians. Tudo o que você possa imaginar. Ele só não ganhou a Sul-Americana no Corinthians porque ele não disputou a Sul-Americana no Corinthians. Mas o resto ele ganhou tudo. E ele ganhou a Sul-Americana com o Internacional de Porto Alegre. Ele é um grande treinador. Claro que ele tem o estilo de jogo dele, que muitas vezes não agrada, mas uma coisa é certa: os times do Tite, eles são competitivos, eles são aguerridos. Eu nunca vi um time do Tite sem estar bem armado em campo e com preguiça, sem postura. Ele motiva muito bem o seu time. Ele é um gestor de vestiário, principalmente em clubes, muito bom. E, obviamente, que mediante a tudo o que vem acontecendo no Flamengo neste ano de 2023, o Tite irá trabalhar com um elenco diferente no ano que vem. Ainda terá muitos jogadores desta geração, mas muitos não estarão mais. Podem até alguns deles ir para a comissão técnica. Se atentaram para isso? Felipe Luiz, por exemplo, é um cara que tem um relacionamento excelente com o Tite. Seria uma experiência riquíssima para o Felipe Luiz, por exemplo, estar na comissão técnica do Tite para iniciar a sua trajetória como treinador de futebol. Ele está se preparando para isso. O Felipe pode encerrar a carreira esse ano. Everton Ribeiro, que o Tite é fã, levou para a Copa do Mundo, tem a sua renovação de contrato indefinida. Gabigol e Tite, está claro que o Tite não é um grande fã do Gabigol, mas reconhece a qualidade dele, obviamente. E aí, eles vão trabalhar juntos, caso o Gabriel fique, que eu acredito que ele vai ficar, porque não há propostas para ele sair do Flamengo. Bruno Henrique, muito assediado, mas a tendência é que ele permaneça no Flamengo, pela identificação que ele tem com o clube, pela vontade do jogador que é ficar no Flamengo, e também porque o Flamengo fará uma boa proposta para ele diante da concorrência que surgiu. Então o Tite não terá, por exemplo, Davi Luiz não deve permanecer, Felipe Luiz é provável que não fique, Rodrigo Caio é provável que não fique, né? O Pablo é um jogador que, se aparecer uma situação de negociação, ele deve sair. O Flamengo terá algumas peças diferentes e, obviamente, contratações que virão, né, para o Flamengo na próxima temporada. Então vamos aguardar, mas a possibilidade do Tite ser o treinador do Flamengo é grande e, sinceramente, eu acho que é um grande nome. O fato da torcida já ficar criticando antes de chegar, na minha avaliação, não ajuda em nada. A grande verdade é que a torcida do Flamengo só aceita um nome, que é Jorge Jesus, que é o ídolo da nação rubro-negra. Tirando o Jorge Jesus, ou o Dorival é um nome que também, por ter ganho Libertadores e Copa do Brasil, tirando o Jorge Jesus e Dorival, eu acho que nesse momento qualquer outro treinador que viesse para o Flamengo seria cobrado, seria criticado antes de iniciar o trabalho. É importante dar início a um trabalho. E o Tite é um treinador melhor do que o Jorge Sampaoli, melhor do que o Vitor Pereira, melhor do que o Domi, melhor do que o Paulo Souza, melhor do que o Rogério Ceni e melhor do que o Renato Gaúcho, se você pegar o histórico dele todo. Então é um grande treinador e é um grande nome para o Flamengo. Agora, vamos ver se vai dar certo. Tem informação nova, a gente está em cima aí dos fatos, está tentando falar com muita gente forte dentro do clube, pessoas de influência dentro do clube, porque o negócio é o seguinte: Marcos Braz e Rodolfo Landim sumiram, não falam com ninguém, não atendem ninguém, quase ninguém, né? Pelo menos todos da imprensa com quem eu conversei não estão conseguindo falar com Marcos Braz e Rodolfo Landim. E por que eu trago essa informação de que o Tite pode estar próximo de um acerto com o Flamengo? Porque o Flamengo, ele vai demitir o Sampaoli. O valor da multa rescisória hoje
gira em torno de 9 milhões de reais. Por quê? Porque esse valor que já foi de 14 milhões de reais, ele diminui com o tempo de contrato. O Flamengo quer pagar parcelado, mas o Sampaoli quer à vista. Essa é a negociação. Era para o Sampaoli já cair ontem. O Sampaoli não aceitou a proposta do Flamengo. Também não é obrigado a aceitar. É bom a gente deixar claro que o Sampaoli ele pode exigir o que ele quiser se estiver dentro do contrato e ele quer o pagamento da multa à vista. O Flamengo quer fazer parcelado. Só por isso que o Sampaoli já não foi demitido ontem. Então, a tendência é que o Sampaoli ainda se reapresente com o grupo hoje e dê esse treino da tarde. Agora, por que o Tite pode estar perto de um acordo com o Flamengo? O Flamengo, mais uma vez, para não ser cobrado pela sua torcida para contratar o Jorge Jesus, ele não quer esperar nem um pouquinho para ver se o Jorge Jesus vai ser demitido do Al Hilal. Porque se o Flamengo demorar para contratar seu novo treinador, tem o risco dessa diretoria omissa, dessa diretoria frouxa, ter que tomar a decisão depois do Jorge Jesus já ter sido demitido do Al Hilal. Então, para evitar a pressão para contratar o Jorge Jesus, essa diretoria, o que ela quer? Ela quer agir o mais rápido possível. Ela que já foi muito lenta em outras situações, ela quer agir o mais rápido possível para depois não ter aquela cobrança que já teve várias vezes. Por que não contrataram o Jorge Jesus? Se eles fecharem logo, e o Tite é o principal nome, eles não vão ter a pressão do Jorge Jesus, porque o Jorge Jesus ainda está empregado no Al Hilal. Agora, a notícia que se tem é que o Jorge Jesus deve cair do Al Hilal já. Já o Jorge Jesus deve sair do Al Hilal da Arábia Saudita. Ele já teve desentendimento com o Neymar. O Neymar hoje, no Al Hilal, é o principal nome, é quem manda no clube. E esse desentendimento do Jorge Jesus com o Neymar provavelmente vai tirá-lo do clube em breve. O Al Hilal já está até vendo nomes de outros treinadores, já teve reunião com o staff do Jorge Jesus para tentar uma rescisão contratual. Então, o Flamengo poderia muito bem, já que já está nessa draga, esperar um pouquinho para ver se o Jorge Jesus vai ficar ou não no Al Hilal. Só que é aí que está a malandragem e a frouxidão e a vaidade de sempre dessa diretoria do Flamengo. Se eles agirem rápido, com a desculpinha de que eles estão preocupados com o futuro do clube no ano, com a vaga na Libertadores, eles não vão ter a pressão do Jorge Jesus, e aí eles vão ter tempo para contratar o Tite. Eles vão falar, o Tite é a única opção no mercado, vamos fechar. Só que não acredite nessa diretoria do Flamengo se ela disser para você que ela está preocupada com o restante do ano. Porque foi essa diretoria que manteve o Sampaoli até depois da final da Copa do Brasil. Foi essa diretoria que, para ter um bode expiatório, que para poder jogar a culpa em alguém, manteve o Sampaoli no comando do Flamengo, abdicando até de um título. O Flamengo não ganha o título da Copa do Brasil muito porque o Sampaoli continuou. Então, se essa diretoria usar a desculpinha, temos que contratar rápido, não há tempo a perder, temos que brigar pela vaga na Libertadores, por isso a contratação rápida, é mentira. Porque foram esses caras que bancaram o Sampaoli, podendo ter demitido o treinador e podendo ter mais chances de ganhar a Copa do Brasil antes da final. Então, é tudo mentira ali. De um vice de futebol que a gente escuta que não lembra de nada da briga do torcedor, que não lembra se foi ele que começou a agressão,
de um vice de futebol que fala isso numa entrevista coletiva, você não pode acreditar em nada. Então, o Flamengo, por que o Tite pode estar perto de um acerto? Porque o Tite está disponível agora. O Jorge Jesus não está. O Flamengo tem o Tite como sua primeira opção. É bom deixar isso claro. Eu não concordo que se dane se vão me atacar no chat, se não vão. Se vão me chamar de viúva do Jorge Jesus, se não vão. Eu acho que o Flamengo passou da hora de trazer de volta o Jorge Jesus. A vaidade desses caras não deixou eles trazerem o Jorge Jesus. O orgulho desses caras não deixou eles trazerem o Jorge Jesus. E aconteceu o que aconteceu. O mico que aconteceu. O ano da vergonha. O ano mais vergonhoso da história do Flamengo por causa da vaidade, por causa do orgulho, por causa da frouxidão desses dirigentes. Então, eu não contrataria o Tite. Não acho o melhor nome. É ruim? Não. Acho um bom nome, mas não acho o melhor. O Jorge Jesus hoje para o Flamengo é muito melhor que o Tite. Mas é muito melhor que o Tite, na minha opinião. Só que o Tite está perto do acerto porque a diretoria vai usar essa desculpa que quer fechar logo, que não vai esperar muito tempo por um treinador, e aí vão fechar com o Tite. Por quê? Porque eu já tive a informação de algumas pessoas que conhecem bem o Tite aqui em São Paulo, que a imprensa de São Paulo, claro, conhece melhor o Tite que a imprensa carioca, porque ele trabalhou anos no Corinthians, e pessoas aqui de São Paulo já deixam claro que o Tite já aceitou, já está disposto a voltar a trabalhar nesse ano. O Tite tinha deixado claro que ele só voltaria a trabalhar no Brasil a partir de 2024, que ele queria um descanso, que ele queria um repouso. Mas sabendo dessa possibilidade do Flamengo, com um elenco valiosíssimo, o clube que melhor paga no Brasil, o clube que tem dinheiro para contratar grandes nomes que o Tite queira ter nesse elenco, sabendo que ele vai ganhar um salário altíssimo. Outra coisa, com certeza sabendo também que ele vai ter uma multa rescisória alta. Porque se tem uma coisa que esse Flamengo faz sem parar e não aprende, é colocar multa rescisória alta de treinador. Aí é uma bagunça. Aí esse Flamengo vira uma zona. Então, tudo de positivo tem para o Tite. Vai ganhar salário alto, mais de 1 milhão por mês. Isso eu garanto. Vai ter multa rescisória alta. Vai ter um elenco valioso. Vai poder contratar grandes nomes que ele queira. Então, o Tite, que tinha decidido que não comandaria clubes do Brasil nesse ano, para esperar propostas da Europa, ele não teve. Não teve nenhuma proposta que o agradasse da Europa. Então, sobrou para o Tite o Brasil. E tendo o mercado brasileiro hoje, o Flamengo, com certeza, é uma das melhores opções, se não for a melhor. Porque você tem dinheiro, você tem elenco, você pode contratar jogadores de peso. E aí, em cima disso, pessoas que eu conversei aqui de São Paulo, tanto da imprensa quanto do futebol, já me deixaram claro que o Tite estaria disposto a voltar a trabalhar nesse ano. Que surgindo uma proposta concreta do Flamengo, o Tite voltaria a trabalhar em 2023, mudando até o seu planejamento de só voltar a trabalhar no Brasil em 2024. Ou seja, está muito perto de um acerto entre Flamengo e Tite. É claro que já houve esse contato. Para vocês saberem aqui, o Rodolfo Landim tem uma excelente relação com o Tite. Ele já foi chefe de delegação da seleção brasileira. Ele tem uma relação com o treinador. Com certeza ele já sondou o Tite. E o Tite, sendo a prioridade da diretoria do Flamengo e estando livre no mercado, está muito perto de um acerto
entre Flamengo e Tite. A tendência é que o Flamengo já anuncie o nome do seu novo treinador nessa semana, tá? O Flamengo tem o objetivo de só anunciar a demissão do Sampaoli quando tiver o nome do novo treinador. Esse nome deve ser o Tite. E aí, provavelmente assume, e mais uma vez pode acontecer aquilo que já aconteceu várias vezes. O Flamengo não espera pelo Jorge Jesus, o Jorge Jesus fica livre no mercado e o Flamengo não vai atrás do melhor treinador da sua história. Ao lado do Coutinho, o melhor treinador da história do Flamengo foi o Jorge Jesus. O Jorge Jesus, eu trouxe essa notícia aqui ontem, ele gostaria de voltar ao Flamengo. Ele, Jorge Jesus, gostaria de voltar a trabalhar no Flamengo. Falei com pessoas próximas a ele já várias vezes. Todas as pessoas próximas ao Jorge Jesus dizem, Thiago, ele ainda quer voltar a trabalhar no Flamengo e ele acredita que ele vai ser multicampeão de novo pelo Flamengo. Então tá aí, nação, essas foram as últimas informações do Flamengo e olha só que detalhe importante, ó. No site do Globo saiu a notícia do seguinte, ó, jogadores do Flamengo se revoltam com a demora na demissão de Sampaoli e não vem clima para ele comandar um treino. Meus amigos, o negócio tá pegando fogo no Flamengo. O que tá acontecendo com o Flamengo, hein, pessoal? Olha, é crise após de crise e agora os jogadores revoltados com a situação que está o Sampaoli no Flamengo. Meus amigos, vamos ver o que vai acontecer. Provavelmente o Tite deve chegar no Flamengo, é o que a imprensa esportiva está anunciando. E provavelmente o Flamengo deve anunciar a qualquer momento a demissão do Sampaoli, a chegada do Tite. Vamos ver o que vai acontecer. Nação, deixa sua opinião nos comentários. Para você, quem deve ser o novo técnico do Flamengo, deixa seu like. Se você não é inscrito no canal, convido você, faça parte do nosso canal, se inscreva, porque assim sempre você estará ligado nas notícias do Mengão. Tamo junto, grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo.